que você consiga ser hoje um pouquinho melhor do que você foi E ontem. se você olhar para o seu passado, você vai reconhecer com certeza isso. Que você já caminhou nessa direção Hoje nós um bocado. somos a nossa melhor versão, né? Exato. Então não há necessidade de comparações, de ser igual ao outro, né? Você pode ser você mesmo com todas as suas qualidades, seus defeitos. Olá, muito boa tarde a você que sintoniza os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Está começando mais uma vez o programa Mentes Além do Tempo. Eu sou Edgar Bin, psicanalista, hipnoterapeuta e filósofo. E estou aqui ao lado da minha amada esposa, como todos os sábados, Eliane Bin, que também é psicanalista, terapeuta holística e é consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos começando mais cedo, gente. Nosso programa é normalmente 12h30, mas hoje a gente está com um programa especial, começando ao meio-dia. E vamos que vamos, né? Vamos abordar aqui temas bastante interessantes. Muito bem, você já deve ter ouvido falar, com certeza, que a grama do vizinho é mais verdinha do que a nossa, né? Tem alguns ditados que são muito interessantes. Tem um outro ditado que vai dizer assim: santo de casa não faz milagre. Você já percebeu que a comparação está no nosso padrão de funcionamento? É a forma como a gente funciona nessa realidade? Olha bem o que esses ditados estão comunicando, né? A grama do vizinho é mais verdinha, né? Em outras palavras, é entender que o nosso é sempre pior do que o dos outros. A gente tende a diminuir e desqualificar aquilo que pertence ao nosso mundo, né? E valorizar e enaltecer o que é do outro. O mundo do outro, né? Santo de casa não faz milagre, né? Isso aqui está dizendo o que para gente? Que nós somos bons o Que não bastante, somos, né? aliás, que nós não somos bons o bastante, pelo simples fato de pertencermos a um grupo familiar ou mesmo a um outro grupo qualquer, né? Basta ter alguma relação, alguma intimidade com alguém que você já não é mais o suficiente. E isso também traz a ideia de que os milagres estão distantes, né, da nossa realidade. É sempre fora. Exatamente. Então, você percebe que a comparação é algo que nós praticamos de forma cotidiana, e nem sequer percebemos que estamos fazendo isso? Então, por que que nós temos essa tendência de estar sempre se comparando com os outros? E junto com a comparação, né, obviamente que vem o quê? Vem julgamento. Por que que o julgamento dos outros nos incomoda tanto? Mesmo quando o julgamento vem de pessoas que não têm a menor importância na nossa vida, percebe? Às vezes você está preocupado com o julgamento de alguém que você viu pela primeira vez e nunca mais vai ver. Mas mesmo assim isso impacta na sua vida. O julgamento alheio só nos atinge quando ele ecoa algo que nós já pensamos sobre nós mesmos. Exatamente, isso é bem interessante. Você já parou para pensar que o julgamento que mais te machuca não é o dos outros, mas sim o seu próprio julgamento? Muitas vezes as críticas externas só ecoam quando refletem algo que você acredita sobre si mesmo. Por exemplo, se você duvida das suas habilidades, né, como pai ou mãe, qualquer comentário sobre isso vai te afetar profundamente. E não é uma dúvida consciente, né? Exato. Então, o que realmente incomoda é o nosso próprio julgamento sobre nós mesmos e não o que vem de fora. Vamos entender de onde que vem essa necessidade, e como fazer para superar tudo isso? Bom, todo comportamento tem uma origem, e essa origem sempre é muito mais profunda do que a gente imagina, né? Como eu acabei de falar. Quando a gente estuda o funcionamento da mente, a partir do entendimento trazido pelos pesquisadores da psicanálise e da neurociência, nós chegamos a uma divisão da mente em duas áreas principais, que são a mente consciente, onde estão coisas que sabemos e fazemos intencionalmente, e o inconsciente ou subconsciente, aí vai depender da linha de estudo que a gente está abordando, mas que é a mesma coisa, que é onde ficam
as nossas vontades, as nossas crenças, as emoções que, sem nem percebermos, nos influenciam o tempo todo. A comparação com os outros é um reflexo desse subconsciente que, desde cedo, foi influenciado por expectativas externas, por normas, por cobranças que sofremos e que absorvemos ao longo da vida. Ela vai começar aí de maneira bem sutil e quase inevitável desde a infância, né? Desde quando a gente é bem pequenininho. Quando nós somos expostos a expectativas e normas externas, vindos da família, do meio social, da cultura. E ao longo do tempo, o nosso subconsciente passa a internalizar esses padrões, levando a gente a avaliar o nosso valor com base em como nós, entre aspas, deveríamos ser ou no que os outros fazem. Essa, digamos, voz interior, ela é moldada por pressões e cobranças absorvidas ao longo da vida e cria uma tendência automática a comparar o nosso sucesso, a nossa aparência e até mesmo o nosso valor pessoal com o dos outros. Um exemplo disso pode ser aquela cobrança interna que muitas crianças têm de sempre ser o melhor, né? Quantos de nós não passamos por isso? Ser o melhor aluno, tem que ser o melhor filho, né? Se uma criança cresce ouvindo que deve tirar as melhores notas, alcançar o primeiro lugar, ou se destacar em tudo que ela faz, ela absorve a ideia de que seu valor está ligado a essas conquistas. Mais tarde, mesmo sem pressão externa direta, ela pode continuar a se comparar com os outros, buscando sempre a validação através de quê? Das conquistas. E muitas vezes se sente inadequada quando não se destaca tanto quanto os outros, o tanto que ela desejaria se destacar, né? E nos dias de hoje, gente, esse problema tem ficado cada vez mais intenso, muito por conta das redes sociais. Se você observar, você vai ver que Instagram, Facebook, TikTok, todas essas outras ferramentas aí que estão, né, cada dia aparece uma nova, funcionam como uma espécie de vitrine que exibem versões editadas e idealizada da vida das pessoas. E nesses ambientes, cada publicação é cuidada para mostrar apenas o que a pessoa quer mostrar. Uhum. E muitas vezes, entre aspas, momentos perfeitos da vida. E isso cria uma ideia totalmente distorcida da realidade. Só que quando nós vemos repetidamente essas imagens, e você sabe, uma das maneiras que a mente tem de aprender é pela repetição, o inconsciente interpreta estas cenas como sendo o normal, como sendo o ideal a ser alcançado. E essa comparação faz a pessoa acreditar que a sua própria vida ela é insuficiente, que ela não é boa o bastante. Esse fenômeno das redes sociais tem levado muita gente a desencadear um ciclo de comparação constante, uma busca por validação descontrolada e provoca a sensação de que não está à altura daquilo que ela está vendo. E é quase impossível sentir-se o melhor em qualquer coisa quando, com um simples toque na tela, você tem acesso a quem é, né? Literalmente. Ou seja, o melhor naquilo. Não importa o quão bem você se saia. A internet sempre vai te mostrar alguém que fez mais, alguém que fez mais rápido, né? Ou alguém que fez melhor. Você acabou de conseguir um aumento no seu trabalho. Alguém na internet, com certeza, vai aparecer, né? Alguém mais novo e que se tornou milionário de uma hora para outra, Pois é. né? E você, por exemplo, se acha bonito. Mas aí existem celebridades impecáveis, com vidas aparentemente perfeitas, a um clique de distância. Ou seja, são pessoas muito mais bonitas e perfeitas que você. Tudo isso, gente, é o que a gente chama na psicanálise de superego social, né? Onde o julgamento e as normas da sociedade estão internalizadas de tal forma que a pessoa busca constantemente se alinhar a esses padrões de validação que são impossíveis de se alcançar. Essa comparação constante pode ser muito desgastante, gente, e autodestrutiva,
porque é algo surreal. Vemos vidas perfeitas nas redes sociais, casamentos perfeitos, pessoas acordando com aquela disposição para correr logo cedo, para malhar, fazer exercícios. Mas será que essas comparações são justas? E a resposta é simples, gente. Não, não são justas. E por quê? Porque há uma diferença em níveis de comparação. Você pode ser o mais estudioso da sua família, mas perto de alguém que passou, por exemplo, no ITA, você parece menos. E mesmo aquele que passou no ITA pode se sentir pequeno diante de um, sei lá, vencedor do prêmio Nobel. Percebem? Há sempre uma escala infinita de comparações injustas. Então aí o indivíduo que se compara sempre vai ficar devendo, né? Fica claro isso. E isso é extremamente nocivo para a saúde mental das pessoas. E por quê? Porque essa exposição pode agravar sentimentos de ansiedade, de insegurança, uma vez que a pessoa sente que não está apenas tentando alcançar os próprios objetivos, mas também corresponder a uma expectativa implícita da sociedade que é terrível, né? É como se o espaço da intimidade fosse invadido por um olhar coletivo julgador que nunca se desvia. Essas comparações podem gerar um sentimento de incompetência, fazendo você questionar o seu valor. Agora, pense em uma situação em que você compartilha um projeto pessoal com amigos e, ao invés de se sentir empolgado, fica com medo do que eles vão pensar, achando que eles vão julgar você, como se você não fosse bom o suficiente. A comparação nas redes sociais é, então, gente, uma fonte de cobrança externa intensificada. E quanto mais tempo se passa nessas plataformas, mais o inconsciente reforça o pensamento de que essas metas são uma espécie de régua do seu próprio valor. E também tem uma questão a considerar, que é a seguinte: a pessoa que se compara com o outro e se sente inferior, na verdade, é uma pessoa absolutamente arrogante, né? Ou melhor, bastante arrogante, porque ela tem que ser melhor que o outro, porque ela não tem, né? Porque ela tem que ter reconhecimento e ser aplaudido sempre. Enfim, é impossível comparar a sua vida, gente, com a de outra pessoa, porque você nunca conhecerá todos os detalhes da vida da outra pessoa. E cada um tem sim a sua habilidade, a sua qualidade, sua competência, seus valores. Quando somos crianças, é natural se comparar com os outros, né? Afinal, ainda estamos desenvolvendo nossos próprios padrões. Na adolescência, começamos a nos individualizar, mas ainda somos influenciados pelo grupo. Agora, quando chegamos à vida adulta, é o momento de descobrir nossos próprios valores e guiar a nossa vida a partir deles e não dos outros, como ocorre frequentemente. Bom, gente, mas como se imunizar disso, né? Uma vez que hoje em dia é muito difícil não se comparar, principalmente porque existem essas benditas redes sociais. E as redes sociais viraram literalmente uma vitrine, né, das vidas perfeitas das pessoas. É a falsa ilusão de felicidade. Como disse, as pessoas se mostram e aparentam ser o que elas querem, eh, que querem que as pessoas, na verdade, pensem a seu respeito, né? O primeiro movimento, gente, é compreender e ressignificar os sentimentos gerados pela comparação e pelo medo do julgamento. A melhor forma de se comparar, gente, é consigo mesmo. Compare a si mesmo com quem você foi ontem e não com quem outra pessoa é hoje. Olha que interessante. E o caminho para isso é olhar quem é você hoje. Olhe para o seu passado e perceba o quanto você já se melhorou, o quanto você evoluiu. Trabalhar o seu autoconceito é fundamental. E pratique, sim, a autocompaixão e o reconhecimento das suas próprias habilidades e valores. Muitos dos sentimentos de inadequação surgem da ideia de que o indivíduo precisa ser perfeito ou atender a padrões inatingíveis. E se você observar, você vai perceber
que o modelo de perfeição sempre, gente, olha, presta atenção, isso é muito importante, sempre é externo a nós. A perfeição é moldada por padrões e crenças da sociedade, né? Mesmo que essa perfeição esteja no seu inconsciente, você aja assim, mas ela foi introduzida por crenças da sociedade. O autoconhecimento e o desapego desses ideais rígidos, né, permitem que a pessoa compreenda que ninguém consegue ser aquilo que vem de fora. A autenticidade se dá quando você é quem você é, reconhecendo seus valores, suas sombras, sua luz, seus acertos e suas falhas. Só que nem sempre é possível fazer isso sem a ajuda de um profissional de saúde mental, né? É importante a gente ter consciência disso também. Às vezes a gente, né, tem mesmo um desejo de transformação, mas não tem força, não tem ferramenta para chegar nesse lugar. Então, nessa situação, quando você faz uma sessão, por exemplo, de psicanálise, o terapeuta auxilia o paciente a acessar e explorar essas raízes inconscientes que são, na verdade, a base das emoções. Esse trabalho permite que o paciente enfrente os seus sentimentos reprimidos e encare as projeções que muitas vezes jogam suas inseguranças e a autocrítica em outras pessoas. Uma coisa que acontece muito nas sessões com os nossos pacientes, gente, é o que nós chamamos de análise de transferência, que é quando o paciente começa a projetar no terapeuta emoções inconscientes que geralmente são dirigidas a figuras da sua vida passada, como pais ou outros cuidadores. Essas projeções, elas permitem que o terapeuta e o paciente examinem juntos as origens dessas inseguranças e expectativas rígidas. Ao se conscientizar da transferência, o paciente percebe que os seus medos e os seus julgamentos internos são mais antigos e têm menos a ver com o presente ou com os outros do que ele imaginava. A psicanálise é muito legal porque ela oferece um espaço de autocompreensão no qual o paciente, pouco a pouco, consegue trocar essa voz crítica interna por uma mais compassiva e, o mais importante, mais realista. E a hipnoterapia também é uma ótima opção para esses casos, porque ela ajuda a pessoa a acessar o inconsciente de uma forma controlada, permitindo a reestruturação de padrões de pensamento que o levaram à comparação excessiva. Sob hipnose, é possível reduzir a influência desse eu idealizado rígido e dar espaço a uma autoimagem mais equilibrada, onde a pessoa consiga valorizar as suas conquistas sem essa necessidade doentia da constante validação dos outros, do fora, do externo. Sim. Mas além, né, de contar com a ajuda de um terapeuta, que é, sim, muito importante, é importante e possível você entender desde já que, por mais que você se esforce, o que os outros pensam, né, de você está completamente fora do seu controle. Quanto mais você tentar controlar isso, mais tensão e angústia você vai sentir. Em vez disso, concentre-se em ser você mesmo. Seja autêntico. A vida só faz sentido se as pessoas te amarem pelo que você realmente é. Criar um personagem para agradar aos outros só vai fazer você sentir um vazio e ser rejeitado. Pois não é de você que eles gostam, né? E sim da máscara que você criou. Então, gente, controlar o seu orgulho, e a sua vaidade são primordiais. A gente quer sim receber aplausos, mas nós precisamos ser humildes suficientes e estar prontos para lidar também com as vaias e as críticas. Elas são sim oportunidades de aprendizado, né? Lembre-se, isso é importante, ninguém é aplaudido o tempo todo. Então, aceite as críticas e os julgamentos como lições para o seu autoconhecimento e para o seu crescimento, né? É isso mesmo. E uma outra maneira bastante eficaz de lidar com o medo do julgamento é tirar o foco de você mesmo e se interessar genuinamente, tá?
Se interessar genuinamente pelos outros. Ao invés de você se preocupar com o que eles pensam de você, pergunte-se: quem é essa pessoa na minha frente? Do que ela gosta? Como ela está se sentindo agora? Isso vai te ajudar a perceber que todo mundo tem as suas próprias inseguranças. O que os outros pensam sobre você deve ser um guia para melhorar e não para uma espécie de prisão que vai te impedir de ser autêntico. É importante viver a sua verdade sem medo e ser quem você é. Né? No fim, é isso que importa. Não deixe que o olhar dos outros te aprisione de forma nenhuma. Isso, o nosso verdadeiro valor está em quem nós somos de fato, sem comparações, sem tentar ser o outro. Passe menos tempo comparando a sua vida com a dos outros e dedique mais tempo, né, Edgar? Isso é fundamental a você dedicar tempo para se autodescobrir, para se autoconhecer, para descobrir quem você realmente é, né? O autoconhecimento, nesse caso, é fundamental, né? E essencial. Viva baseado nos seus próprios valores e compare-se apenas com quem você foi ontem, gente. Isso é um ótimo exercício. Afinal, o mais importante é sermos hoje a melhor versão de nós mesmos, É isso né? mesmo, gente. Essa é a parte mais importante, que você consiga ser hoje um pouquinho melhor do que você foi E ontem, se você olhar para o seu passado, você vai reconhecer com certeza isso. que você já caminhou nessa direção Hoje um nós bocado. somos a nossa melhor versão, né? Exato. Então não há necessidade de comparações, de ser igual ao outro, né? Você pode ser você mesmo com todas as suas qualidades, seus defeitos, aceitar críticas, julgamentos, como a gente falou, isso filtra o que de fato vai te fazer crescer e dispensa aquilo que não faz sentido nesse momento. Talvez em outro momento possa fazer sentido, né? Exato. Às vezes a gente não está preparado para ouvir determinadas coisas e está tudo certo. Lá na frente você vai conseguir compreender melhor o que queriam dizer e vai aproveitar aquela fala de um jeito que seja contribuição para você. Exato. É, Queridos, hum. agora a gente vai para um rápido intervalo, mas antes eu quero convidar você a seguir a gente nas redes sociais. Então, acessa lá o Instagram, o Instagram da Eliane é o @ElianeBim, o meu Instagram é o @EdgarBim. Você vai ter muito conteúdo lá, conteúdos muito legais, os nossos programas aqui na rádio e outros materiais que a gente sempre publica, com vistas, obviamente, ao teu despertar de consciência, a te ajudar a funcionar melhor aí nessa realidade material maluca que a gente vive. E você também pode seguir a gente no YouTube. O meu YouTube aliás, o nosso YouTube é o BIM91. Acessa lá o YouTube BIM91. Aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar os vídeos para que o YouTube perceba a relevância no nosso material e possa entregar para mais pessoas também. E se você quiser também bater um papo com a gente, pedir informações sobre psicanálise, sobre hipnoterapia e sobre constelação familiar, você pode mandar para a gente um WhatsApp. O número da Eliane é o 11 98420 9959, 11 98420 9959, e o meu número é o 11 97563 3113. 11 97563 3113. A gente vai para um rapidíssimo Continua intervalo. conosco aí, gente. Nós vamos falar um tema agora sobre você sabe dizer não? É isso aí. Um tema interessante. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Mentes Além do Tempo. Até já.